Oggi risuona in tutto il mondo l'annuncio partito 2000 anni fa. Hoje ressoa em todo o mundo o anúncio que partiu de Jerusalém há 2000 anos. Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou. A Igreja revive o espanto das mulheres que foram ao sepulcro na madrugada do primeiro dia da semana. O túmulo de Jesus tinha sido fechado com uma grande pedra. E assim ainda hoje, pedras pesadas, demasiadamente pesadas, fecham as esperanças da humanidade. A pedra da guerra, a pedra das crises humanitárias, a pedra das violações dos direitos humanos, a pedra do tráfico de pessoas pessoas e outras realidades. Nós também, como as mulheres discípulas de Jesus, perguntamos-nos uns aos outros: quem irá remover estas pedras para nós? E eis a sua descoberta na manhã de Páscoa. A pedra, aquela grande pedra, já havia sido removida. O espanto das mulheres é o nosso espanto. O túmulo de Jesus está aberto e vazio. É aqui que tudo começa. Através deste túmulo vazio passa o novo caminho, o caminho que nenhum de nós, mas somente Deus, poderia abrir. O caminho da vida no meio da morte, o caminho da paz no meio da guerra, o caminho da reconciliação no meio do ódio, o caminho da fraternidade no meio da inimizade. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitou e somente Ele é capaz de remover as pedras que fecham o caminho para a vida. De facto, Ele mesmo, o vivente, é o caminho da vida, da paz, da reconciliação, da fraternidade. Ele nos abre a passagem, algo humanamente impossível, porque somente Ele tira o pecado do mundo e perdoa os nossos pecados. E sem o perdão de Deus, essa pedra não pode ser removida. Sem o perdão dos pecados, não se consegue sair dos fechamentos, dos preconceitos, das suspeitas mútuas e das presunções que sempre levam a absolver a si mesmo e a acusar os outros. Somente o Cristo ressuscitado, ao dar-nos o perdão dos pecados, abre o caminho para um mundo renovado. Somente Ele nos abre as portas da vida, aquelas portas que fechamos continuamente com as guerras que se alastram pelo mundo. Hoje voltamos o nosso olhar, em primeiro lugar, para a cidade santa de Jerusalém, testemunha do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e para todas as comunidades cristãs da Terra Santa. O meu pensamento dirige-se sobretudo às vítimas dos muitos conflitos que acontecem no mundo, a começar pelos que acontecem em Israel, na Palestina e na Ucrânia. Que o Cristo ressuscitado, que Cristo abra um caminho de paz para as populações atormentadas dessas regiões. Ao mesmo tempo convido a que sejam respeitados os princípios do direito internacional e espero que haja uma troca geral de todos os prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia. Todos por todos. Além disso, faço novamente apelo. Faço novamente um apelo para que seja garantido o acesso da ajuda humanitária a Gaza e insisto uma vez mais na rápida libertação dos reféns sequestrados no dia 7 de outubro e para um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza.
Não permitamos que as hostilidades em curso continuem a afetar seriamente a população civil, já exausta, especialmente as crianças. Quanto sofrimento vemos nos olhos das crianças. Aquelas crianças esqueceram-se de sorrir naquela terra de guerra. Com o seu olhar, as crianças perguntam-nos porquê? Porquê tanta morte? Porquê tanta destruição? A guerra é sempre um absurdo e uma derrota. Não permitamos que os ventos de guerra cada vez mais fortes soprem sobre a Europa e o Mediterrâneo. Não nos rendamos à lógica das armas e do rearmamento. A paz nunca é construída com armas, mas estendendo as nossas mãos e abrindo os nossos corações. Irmãos e irmãs, não nos esqueçamos da Síria, que desde há 13 anos vem sofrendo as consequências de uma guerra longa e devastadora. Tantos mortos, pessoas desaparecidas, tanta pobreza e destruição, esperam respostas de todos, inclusive da comunidade internacional. O meu olhar hoje dirige-se de modo especial ao Líbano, que há muito tempo tem sido afetada por um bloqueio institucional e por uma profunda crise económica e social, agora agravado pelas hostilidades na fronteira com Israel. Que o Senhor ressuscitado conforte o amado povo libanês e sustente todo o país na sua vocação de ser uma terra de encontro, coexistência e pluralismo. Dirige um pensamento especial à região dos Balcãs Ocidentais, onde se estão a dar passos significativos para a integração no projeto europeu, que as diferenças étnicas, culturais e confessionais não sejam uma causa de divisão, mas se tornem uma fonte de enriquecimento para toda a Europa e para o mundo inteiro. Da mesma forma, encorajo as conversações entre a Arménia e o Azerbaijão para que, com o apoio da comunidade internacional, se possa continuar o diálogo, ajudar os deslocados, respeitar os locais de culto das diferentes denominações religiosas e chegar a um acordo de paz definitivo e o mais depressa possível. Que Cristo ressuscitado abra um caminho de esperança às pessoas que em várias partes do mundo sofrem com a violência, os conflitos, a insegurança alimentar e os efeitos das mudanças climáticas. Que o Senhor conceda conforto às vítimas de todas as formas de terrorismo. Rezemos pelos que perderam as suas vidas e imploremos o arrependimento e a conversão para os autores de tais crimes. Que o ressuscitado ajude o povo haitiano para que a violência que dilacera o país e faz derramar muito sangue possa cessar o mais rápido possível e que se possa progredir no caminho da democracia e da fraternidade. Que dê conforto aos rohingyas afligidos por uma grave crise humanitária e abra o caminho da reconciliação em Myanmar, dilacerado por anos de conflito interno, a fim de que toda a lógica de violência seja definitivamente abandonada. Que o Senhor abra caminhos de paz no continente africano, especialmente para as populações provadas no Sudão e em toda a região do Sahel, no chifre da África, na região do Kivu, na República Democrática do Congo e na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e ponha fim à prolongada situação de seca que afeta várias áreas e causa fome e carestia.
Que o suscitado faça resplandecer a sua luz sobre os migrantes e aqueles que estão a atravessar por dificuldades económicas. Que lhes ofereça conforto e esperança nos momentos de necessidade. Que Cristo guie todas as pessoas de boa vontade a unirem-se em solidariedade para enfrentarem juntas os muitos desafios que as famílias mais pobres enfrentam na procura por uma vida melhor e pela felicidade. Neste dia em que celebramos a vida que nos foi dada na ressurreição do Filho de Deus, lembremos-nos do amor infinito de Deus por cada um de nós. O amor que supera todos os limites e todas as fraquezas. No entanto, quão frequentemente a preciosa dádiva da vida é desprezada. Quantas crianças não conseguem sequer ver a luz? Quantas morrem de fome, ou são privadas de cuidados essenciais, ou são vítimas de abuso e violência? Quantas vidas são mercantilizadas pelo crescente comércio de seres humanos? No dia em que Cristo nos libertou da escravidão da morte, exorto aqueles com responsabilidade política para que não poupem esforços no combate ao flagelo do tráfico humano, trabalhando incansavelmente para desmantelar as redes de exploração e trazer liberdade àqueles que são as suas vítimas. Que o Senhor console as suas famílias, especialmente aquelas que esperam ansiosamente notícias dos seus entes queridos, assegurando-lhes conforto e esperança. Que a luz da ressurreição possa iluminar as nossas mentes e converta os nossos corações, consciencializando-nos do valor de toda a vida humana que deve ser acolhida, protegida e amada. Feliz Páscoa para todos. E foi esta a mensagem do Papa Francisco para este dia de Páscoa, dirigido ao mundo inteiro, com um olhar sobre os vários conflitos, guerras e necessidades que o mundo atravessa. E agora preparamos para receber a bênção Urbi et Orbi, que traz consigo a indulgência plenária. Diz o cardeal protodiácono: o Santo Padre Francisco concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja a todos aqueles que recebem a sua bênção, quer através das diversas tecnologias de comunicação, quer unindo-se, mesmo apenas espiritualmente e com desejo, ao presente rito. Rezemos a Deus Omnipotente para que conserve longamente o Papa como guia da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, dos quais no poder e julgamento confiamos, intercedam por nós junto do Senhor. Que por meio das orações e dos méritos da Santíssima Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, o Deus Omnipotente tenha misericórdia de vós e depois de ter perdoado todos os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, um tempo de verdadeira e frutuosa penitência, um coração disponível e um emendamento da vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras.
et benedictus E que a bênção Dei de omnipotens, Deus Todo-Poderoso, Patris Pai, et Filii Filho et Spiritus e Espírito Santo, descenda deixa sobre vos vós et e em maneat vós semper. permaneça para sempre. Amém. E assim, queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores, que nos acompanhastes nesta transmissão da Missa da Ressurreição do Senhor e da benção, mensagem do Papa e benção Urbi et Orbi, chegamos ao fim, estamos a chegar ao fim da nossa transmissão. Recordo que esta benção, a benção Urbi et Orbi, é conhecida também como benção papal, remonta já ao tempo do Império Romano e ao longo dos anos foi se estendendo a todos os católicos. É considerada uma bênção em que o Manual das Indulgências traz consigo a indulgência plenária, explica as características fundamentais desta bênção para os fiéis católicos. É que concede a remissão das penas devidas pelos pecados já perdoados, ou seja, confere uma indulgência plenária nas condições determinadas pelo direito canónico. A culpa do pecado é perdoada pelo sacramento da reconciliação e assim a pessoa volta a estar na graça de Deus e, portanto, será salva se não cair de novo no pecado mortal. Contudo, a pena devida por esses mesmos pecados deve ser cumprida, ou seja, a desordem introduzida pelo pecado deve ser reparada e compensada, o que é feito através da penitência imposta no sacramento, através das outras boas obras e, finalmente, através do sofrimento. E com a indulgência plenária, redime completamente a pena que é devida. Portanto, o falecido que não caiu novamente em pecado não precisa passar pelo purgatório e entra diretamente no céu. De acordo com as crenças dos fiéis, os efeitos da bênção Urbi et Orbi cumprem-se para todos os que recebem com fé e devoção, mesmo que a recebam ou ao vivo ou através dos meios de comunicação social, como foi o nosso caso. E damos graças a Deus que foi possível transmitir para todos vós esta graça de Deus através do Papa desta bênção Urbi et Orbi. E para finalizar, as bandas filarmónicas da Banda Pontifícia e das Forças Armadas italianas trocaram entre si excertos dos respectivos hinos. A alegria da multidão que saúda o Papa, e o Papa, curioso, vai olhando para baixo, vai saudando também toda a multidão. O Papa Francisco rejuvenesce quando se encontra diante do povo de Deus, quando está na companhia do povo de Deus. A Páscoa da Ressurreição realiza em nós o grande mistério da salvação. Isto é, o homem pecador é unido à vida de Cristo, Cristo Santo, e é redimido por Ele. Somos redimidos por Ele. Portanto, o ser humano é santificado por meio de Cristo Jesus e da sua obediência ao Pai até à morte na cruz. A sua vida oferecida e doada pelo Filho restitui-nos a nossa dignidade como filhos do Pai. E é esta alegria pascal que nós não cessamos
de agradecer a Deus, mas também de conformar a nossa vida àquilo que Cristo fez por nós. E a melhor forma de conformar a nossa vida é imitando. A vida cristã, outra coisa não é senão imitar em nós como Cristo viveu, o que Cristo disse e o que Cristo fez. Agora, nós sabemos que sozinhos isso não é possível. Precisamos da graça de Deus, precisamos da força do alto. E por isso é que Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos e lhes envia o Espírito Santo. O Espírito Santo que, nos disse Jesus, é aquele que nos recordará todas as coisas que Ele disse e que assegura a presença da sua vida em nós. No fundo, pela ressurreição, Cristo continua vivo. Pela ressurreição, Cristo não nos abandonou, Cristo não nos deixou. Ele está vivo, está no meio de nós. Façamo-lo vivo também na vida uns dos outros. E já a ouvir o toque dos sinos, queridos irmãos e irmãs, nos despedimos. Uma Santa Páscoa para todos vós.